gente vai falar do jogo de amanhã, a outra semifinal entre Corinthians e Santos no Pacaembu. A última vez que esses times jogaram uma semifinal faz tempo, foi em 2001. Teve um gol no último minuto e muita polêmica por causa disso aqui, meu camarada. Ponto eletrônico, esse aqui é do William Bonner. Toda vez que o árbitro apita o início de um clássico decisivo, se abre um novo capítulo na história de uma rivalidade. Mas, em algumas partidas, o enredo começa muito antes do apito inicial e dura bem mais do que os 90 minutos. O último encontro entre Santos e Corinthians numa semifinal de Campeonato Paulista foi assim. Hoje, 18 anos depois, o principal personagem daquele jogo é nosso colega aqui no Esporte na Globo. Está acostumado com esse ambiente de televisão, câmera, estúdio e até ponto eletrônico. Quer ver só? Ricardinho, tá me ouvindo bem aí? Tô sim, tô te escutando bem, sim. Então é o seguinte, vou colocar um áudio para você ouvir e depois você me diz o que achou, tá bom? Tá joia. Esse empate vai dando a classificação para o time do Santos. Faz o corte, vem Corinthians, Marcelinho saiu da bola, vem Ricardinho, bateu, gol! Ricardinho é o nome dele! Eu cheguei a dizer do Ricardinho, sempre se pode esperar alguma coisa. O Corinthians faz o segundo gol aos 47:55. E aí, Ricardinho, gostou? Pô, não só gostei, como o Galvão ainda falou que eu poderia esperar alguma coisa ainda do Ricardinho, hein? Agora, você prefere continuar a conversa aqui por esse ponto de comunicação ou que eu vá aí no estúdio pessoalmente? Ah, não, vem cá. Antes de encontrar o Ricardinho no estúdio, vamos lembrar que jogo foi esse? Foi lá atrás, em 2001, Santos e Corinthians, semifinal do Paulistão. O Santos vivia um momento difícil e tinha investido alto em jogadores como Rincon, Dodô e até o nosso Caio Ribeiro para tentar, enfim, sair de uma longa fila. Eram 17 anos de jejum, era um título importante para o Santos, era a oportunidade que nós tínhamos, jogadores, de escrevermos o nosso nome na história do clube, né? O empate era suficiente para levar o Santos para a final contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A pressão já era grande lá na Vila, no Santos. Torcedor cobrando, né? Porque queria um título, sair da fila. O jogo foi tenso. Com 23 minutos, cada time já tinha perdido um pênalti. Ainda no primeiro tempo, o Santos saiu na frente. Só que o Corinthians empatou 2 minutos depois. E a emoção durou literalmente até o último minuto. Os jogadores do Santos querem o final do jogo. Vamos para 47:20. Chove forte agora no Morumbi. 1-1. Ele tenta a linha de fundo. Faz o corte, vem Corinthians. Marcelinho saiu da bola, vem Ricardinho, bateu. É do Corinthians! Qual foi a emoção daquele gol? O que é que você sentiu? Foi o gol mais importante da tua carreira? Pelo menos no Corinthians? Eu acho que foi um dos mais importantes, sim, pelas circunstâncias. Talvez se esse gol tivesse saído aos 5 minutos, ele teria sido... Teria outro peso. Teria outro peso, sem dúvida nenhuma, né? Porque a circunstância do último minuto, né, praticamente no último lance. Hoje eu reagiria de outro jeito, né? Jogava ele na tela, dava um murro nele, dava no meio. Nem que eu saísse expulso, né? Porque eu lembro que faltava segundos ali para acabar o jogo. Entendo do Fábio Costa ter pirado comigo ali, né? Testado e roubado a minha loucura naquele lance ali, mas faz parte do futebol, né? Mas tinha algo que não fazia parte do futebol na época e que hoje continua a não fazer. Um jogador usar um equipamento eletrônico com bola rolando. Tira o ponto pra gente mostrar, Ricardinho. Aqui, ó. Olha só, pequenininho, hein? É. De quem foi a ideia de você usar o ponto eletrônico num jogo oficial pelo Corinthians? A ideia foi do Vanderlei, do Luxemburgo, junto com a comissão técnica. Na época tinha o Wagner também, que fazia análise de desempenho na época. Participando de um programa de televisão, houve alguns comentários e alguém disse, a gente usa aqui um ponto eletrônico aqui porque a gente se comunica lá em cima. E eu fiquei pensando naquilo e levei a ideia para o Vanderlei. Era para mostrar que o futebol precisava de uma comunicação maior, direta do técnico com o campo.
Aí nós fomos no especialista para poder ter um laudo, né? Porque eu ia usar esse ponto aqui no ouvido e, lógico, uma pancada poderia, uma bolada. Aí foi feito um moldezinho. Ele não falava com você, imagino eu, o jogo todo, né? Não, ele a orientação e o combinado, na verdade, era só quando a bola estivesse parada. O Ricardinho parava e ficava conversando com o pessoal, o Maurício também era o goleiro, o Ricardinho. E aí no intervalo, ele chegou para mim e falou assim, escuta, você escutou tudo que eu passei? Eu falei assim, perfeitamente, você fala e eu escuto. Pô, mas você não respondeu? Eu falei assim, não, mas eu não tenho como te responder, eu só tô com o ponto, né? Quem tá na verdade, com o rádio é você. Os jogadores, seus companheiros, sabiam? Não sabiam. Ninguém vai chegar pro jogador, dá pra você abrir o seu ouvido aqui e ver se tem alguma coisa dentro? Aí é patético. E as pessoas queriam nos culpar. Aí até árbitros que não foram escalados depois comentando, tá vendo? A senhora arbitragem, mas não olharam dentro do ouvido. Tá de brincadeira. Eu vou olhar dentro do ouvido do cara. Ninguém percebeu, ninguém da imprensa percebeu. Na verdade, a imprensa tomou ciência do ponto no dia seguinte do jogo, né? E no final do dia ainda. O Corinthians usou um equipamento eletrônico para melhorar a comunicação entre técnicos e jogadores durante uma partida de futebol. Fiquei muito incomodado quando constatei já depois dos jogos, vendo as entrevistas do Ricardinho pós-jogo, que havia alguma coisa diferente naquela orelha dele. Repare nessas imagens feitas durante o jogo entre Corinthians e Santos. Veja que há uma diferença entre um ouvido e outro do goleiro Maurício. Observe que existe alguma coisa dentro do ouvido esquerdo. Não por coincidência, ocorre o mesmo com o meio-campista Ricardinho. Caso o árbitro observe que ele está usando antes ou durante o jogo, o árbitro deverá mandar retirar o aparelho. O jogador será advertido por atitude antidesportiva. Eu não vou negar para você que eu fiquei meio chateado, para dizer o mínimo, quando eu soube dessa história. Porque eu entendo que se a relação é boa, se a relação é profissional, ela passa por uma questão de lealdade, para não dizer honestidade. O ponto eletrônico fez alguma diferença? Não vou dizer para você que foi por causa do ponto que a gente conseguiu superar e conseguiu eliminar o Santos. Mas com certeza ele teve a sua contribuição. De alguma maneira pode ter contribuído, mas eu não acho que foi determinante, não. O pessoal do Santos queria até me prender. Por causa do tal do ponto eletrônico. Volta pro centro, acabou o jogo do Morumbi. O Corinthians está classificado para fazer a final com o Botafogo de Ribeirão Preto. Caramba, que dificuldade, gente. Que dificuldade, cara. Esse é o grupo que vai buscar o título. A sensação de final antecipada se confirmou. O Corinthians venceu o Botafogo na final e foi campeão paulista. Para o Santos, ficou o gosto amargo de mais um ano sem títulos. Mais do que chateação, foi indignação, foi revolta. Porque a gente sabe que até o último minuto, a vaga para a final estava nas nossas mãos. Só que teve troco. E em grande estilo. No ano seguinte, o Santos ganhou o Brasileirão em cima do próprio Corinthians e lavou a alma do torcedor. É do Santos que é campeão brasileiro de 2002. Ninguém sabe que são 18 anos, cara. 18 anos a torcida merece, cara. Um alívio, pô, de tirar o Santos da fila, né? Muito tempo sem ganhar nada. Então, para mim, foi uma sensação muito boa. Tirei um pouco do peso. Eu acho que tudo tem um motivo. E talvez, do jeito como foi, tenha sido importante para surgir Robinho, Diego, Elano, Renato. Eles escreveram um capítulo bonito da história do Santos. Amanhã é dia de outro Santos e Corinthians, outra semifinal. Quem sabe com histórias que vão durar bem mais do que os 90 minutos de jogo. Como essa do ponto eletrônico do Paulistão de 2001. Do Ricardinho sempre se pode esperar alguma coisa.